Vivemos na era da tecnologia médica mais avançada da história. Cirurgias robóticas, imunoterapias inovadoras, sequenciamento genético e inteligência artificial aplicada à oncologia. No entanto, mesmo com todo esse arsenal, o câncer continua a matar mais de 10 milhões de pessoas por ano no mundo. Só nos Estados Unidos, cerca de 600 mil pessoas morrem anualmente, o que equivale a 1.600 mortes por dia. Como é possível que, com tanto investimento em pesquisa, bilhões de dólares em financiamento e milhares de cientistas trabalhando globalmente, os índices de mortalidade por câncer continuem a subir? Esse paradoxo é o ponto de partida de uma das discussões mais urgentes da medicina moderna, e é exatamente por isso que você precisa prestar atenção. Algo está profundamente errado na maneira como estamos combatendo essa doença. Estamos lutando a guerra certa, mas com as armas erradas? Ou será que não compreendemos verdadeiramente o inimigo? A medicina convencional afirma que o câncer é uma doença genética, causada por mutações no DNA. A partir dessa visão, foram construídos modelos inteiros de tratamento: quimioterapia, radioterapia, terapias-alvo e, mais recentemente, a manipulação genética. Mas será que essa base está correta? Se o foco principal está nos genes, por que o número de mortes continua a subir ano após ano? Essa pergunta, embora desconfortável, abre uma porta para um novo entendimento. Pesquisadores como o Dr. Thomas Seyfried e outros estão propondo uma mudança radical de paradigma. E se o câncer não for primariamente genético, mas sim uma doença metabólica? Se essa hipótese estiver correta, então o tratamento também precisa mudar completamente. Da manipulação do DNA para a manipulação do metabolismo celular. Durante mais de 100 anos, a teoria dominante sobre o câncer afirma que a origem da doença está em mutações no DNA das células. Essa visão, conhecida como a teoria genética do câncer, sustenta que o câncer é causado por alterações aleatórias nos genes que controlam o crescimento e a divisão celular. Isso explicaria por que as células cancerígenas crescem de forma descontrolada. Seus freios genéticos foram danificados. Essa teoria foi adotada oficialmente a partir dos anos 1950 e 60, com a descoberta dos oncogenes e dos genes supressores de tumor. Desde então, bilhões de dólares foram investidos no mapeamento genético dos tumores e no desenvolvimento de drogas capazes de atacar mutações específicas. No entanto, um problema fundamental começou a emergir. Quanto mais os cientistas mergulham nos genomas dos tumores, mais caos eles encontram. Tumores do mesmo tipo em pacientes diferentes frequentemente não compartilham as mesmas mutações. E mesmo dentro de um único tumor, diferentes partes podem ter perfis genéticos radicalmente distintos. Além disso, estudos mostram que células saudáveis também apresentam mutações genéticas, sem nunca se tornarem cancerígenas. Ou seja, a presença de mutações não é suficiente para explicar a origem do câncer. Isso levanta uma pergunta incômoda. Será que estamos olhando para a consequência e não a causa da doença? É aqui que entra a visão de pesquisadores como Thomas Seyfried, Peter Pedersen e outros que propõem uma hipótese disruptiva. O câncer não começa no núcleo da célula, mas nas mitocôndrias, as usinas de energia celulares. Eles apontam que a verdadeira causa primária do câncer pode estar na disfunção metabólica das mitocôndrias, o que desorganiza o funcionamento celular e leva à proliferação descontrolada. Esses pesquisadores estão resgatando uma linha de pensamento proposta ainda nos anos 1920 por Otto Warburg, ganhador do Prêmio Nobel, que percebeu algo curioso. As células cancerígenas produzem energia de uma forma diferente, mesmo quando há oxigênio disponível.
Em vez de respirarem oxigênio eficientemente, elas fermentam glicose, um processo menos eficiente, mas que permite crescimento rápido. Se essa visão estiver correta, então o câncer seria, em sua essência, uma doença metabólica com componentes genéticos secundários, e não o contrário. Isso muda tudo, desde a prevenção até o tratamento. Se o problema está na maneira como a célula gera energia, então atacar as mitocôndrias danificadas ou corrigir seu funcionamento pode ser a chave. E, surpreendentemente, essa abordagem pode envolver mudanças simples de estilo de vida, dieta e até uso estratégico do jejum ou cetose terapêutica. Mas por que essa teoria continua à margem da medicina convencional? A resposta pode estar nos interesses econômicos e na inércia institucional. A indústria farmacêutica lucra bilhões com tratamentos genéticos altamente complexos e caros. Mudar o paradigma implicaria rever décadas de investimento. E isso não é simples. Este segundo tópico aprofunda o conflito aberto no primeiro, desafiando diretamente uma das ideias mais enraizadas da oncologia moderna. Aqui, a estratégia é construir uma narrativa de revelação. O espectador começa a perceber que existe um modelo alternativo, baseado em ciência, mas que é propositalmente deixado de lado. O tom é investigativo, quase conspiratório, mas sempre fundamentado em estudos, fontes confiáveis e uma linguagem que transmite credibilidade sem soar técnica demais. O objetivo é plantar a semente da dúvida. E se a medicina moderna estiver errando na base? Isso cria engajamento, discussões nos comentários e aumenta drasticamente as chances de compartilhamento, pois o espectador sente que está descobrindo algo que a maioria ainda não sabe. Pouca gente sabe, mas um dos maiores nomes da ciência do século XX, Otto Heinrich Warburg, foi provavelmente o primeiro cientista a identificar o que pode ser a verdadeira origem do câncer. Warburg era um fisiologista alemão, brilhante, excêntrico e obsessivamente dedicado ao seu trabalho. Em 1931, ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas pesquisas pioneiras sobre o metabolismo celular e a respiração das células. Mas o que Warburg descobriu que poderia mudar tudo? Ele percebeu que as células cancerígenas, mesmo na presença de oxigênio, deixavam de usar a respiração celular aeróbica, a forma mais eficiente de gerar energia, e passavam a fermentar glicose, um processo primitivo, menos eficiente, conhecido como glicólise anaeróbica. Isso parecia estranho, pois a fermentação é típica de ambientes sem oxigênio. O câncer, segundo Warburg, era uma consequência direta dessa falência respiratória mitocondrial. Em suas palavras, a causa primária do câncer é a substituição da respiração de oxigênio nas células normais por uma fermentação de açúcar. Essa ideia, hoje chamada de efeito Warburg, é um fenômeno reconhecido. Todas as células cancerosas conhecidas apresentam esse padrão metabólico alterado. No entanto, a interpretação dominante da medicina moderna mudou a narrativa. Em vez de considerar esse efeito como a causa do câncer, a ciência contemporânea passou a tratá-lo como uma consequência das mutações genéticas. Warburg, no entanto, discordava profundamente dessa abordagem. Ele passou décadas tentando convencer o mundo científico de que o câncer era essencialmente uma doença metabólica, e foi ignorado. Com o tempo, sua teoria caiu em descrédito, não porque foi refutada com evidências sólidas, mas porque a ciência passou a se encantar com a genética, os genes, o genoma humano e a biotecnologia. Era a nova fronteira do conhecimento. E Warburg parecia antiquado, uma relíquia de um tempo mais simples. No entanto, nas últimas décadas, um grupo crescente de pesquisadores começou a revisitar suas ideias.
Cientistas como Thomas Seyfried, Dominique D'Agostino e outros, com acesso a tecnologias que Warburg jamais imaginaria, começaram a confirmar suas suspeitas. A disfunção mitocondrial precede as mutações genéticas em muitos casos de câncer. Esse resgate histórico tem um poder narrativo gigantesco. A história do gênio ignorado, que já sabia de tudo há quase 100 anos, mas foi deixado de lado por interesses maiores e modismos científicos. Essa estrutura, o cientista visionário desacreditado, é extremamente poderosa no formato de vídeo viral, pois evoca empatia, indignação e curiosidade. Além disso, a menção ao Prêmio Nobel dá autoridade científica imediata à narrativa. O espectador pensa: como nunca me contaram isso antes? Um Nobel descobriu a causa do câncer e foi ignorado? E isso é um convite natural ao compartilhamento. Aproveite esse tópico para intercalar imagens do Warburg, trechos de suas falas e publicações, e até paralelos com outros gênios incompreendidos da história, como Tesla, Semmelweis, etc. Isso amplia o efeito dramático e fortalece a ideia de que há algo grande sendo escondido ou subestimado. O ponto de virada desse trecho é: e se Warburg estivesse certo o tempo todo? E se estivermos tentando vencer o câncer da forma errada há 70 anos? Imagine um inimigo silencioso, presente em praticamente tudo que comemos, que alimenta diretamente o crescimento de células cancerígenas, um ingrediente tão comum, tão banalizado, que a maioria das pessoas nem sequer o considera um risco real. Esse inimigo tem nome: açúcar refinado. Este tópico explora uma verdade incômoda, conhecida há décadas por cientistas e pesquisadores, mas que raramente ganha destaque nas campanhas de prevenção ao câncer ou nas recomendações nutricionais tradicionais. O açúcar é o combustível favorito do câncer. A conexão entre glicose e tumores foi identificada já no século passado, principalmente através do trabalho de Otto Warburg, como explicamos anteriormente. Mas os desdobramentos dessa descoberta são ainda mais alarmantes do que parecem à primeira vista. Aqui está o ponto central. As células cancerígenas consomem até 10 vezes mais glicose do que células normais. Elas usam esse açúcar para manter sua proliferação descontrolada, mesmo quando há oxigênio disponível, como se estivessem desesperadas por energia rápida e suja. Isso é o famoso efeito Warburg. Mas agora com uma pergunta: se o câncer ama açúcar, por que ainda vivemos em uma sociedade que promove o açúcar em praticamente todos os produtos alimentícios industrializados? Aí começa a parte sombria e instigante da narrativa. Empresas multibilionárias da indústria alimentícia, a farmacêutica, lucram com um sistema que trata doenças em vez de preveni-las. Cortar ou controlar o açúcar da dieta em larga escala significaria uma queda nos lucros dessas indústrias, tanto do lado de quem vende alimentos processados, quanto dos que oferecem os tratamentos caríssimos quando os danos já foram feitos. A maioria dos guias médicos oficiais não menciona o açúcar como fator primário de risco para o câncer. Enquanto isso, refrigerantes, sucos de caixinha, cereais matinais, iogurtes açucarados e até produtos fit carregam doses maciças de glicose, disfarçadas sob nomes como xarope de milho, maltodextrina, frutose ou dextrose. Agora, imagine o impacto disso em vídeo. Uma comparação visual entre o consumo de açúcar ao longo do tempo e o crescimento exponencial dos casos de câncer. Imagens de prateleiras de supermercados, gráficos assustadores e, no meio disso tudo, uma pergunta que assombra: será que estamos alimentando o câncer todos os dias, sem perceber? Mais chocante ainda, exames de imagem como o PET scan, tomografia por emissão de pósitrons, usados para identificar tumores, funcionam injetando glicose radioativa no paciente. O exame localiza os tumores observando para onde o açúcar vai.
Ou seja, os médicos sabem que o câncer ama açúcar, literalmente rastreiam o tumor com isso. Por que então esse conhecimento não está no centro de toda a campanha de prevenção? Essa omissão alimenta uma sensação de conspiração, ou pelo menos de negligência institucional, o tipo de sentimento que viraliza nas redes sociais. A narrativa aqui não é sobre alarmismo, mas sobre questionamento legítimo, investigação, indignação controlada. O vídeo pode ainda incluir relatos de pacientes com câncer que mudaram sua alimentação, entrevistas com médicos e cientistas que defendem a redução drástica do açúcar, e até referências a dietas cetogênicas como estratégia complementar em alguns tratamentos oncológicos, sempre com o cuidado de alertar que nada substitui o tratamento médico convencional, mas que há um lado da história que está sendo deixado de fora. Este tópico convida o espectador a rever seus hábitos, sua alimentação e, principalmente, a confiar menos cegamente nas instituições que deveriam protegê-lo. Um convite à autonomia e à responsabilidade individual, ao mesmo tempo em que denuncia um sistema possivelmente cúmplice ou, no mínimo, omisso. Esse é o tipo de conteúdo que as pessoas compartilham com um comentário como: "Você precisa ver isso. Nunca mais vou olhar um doce da mesma forma." Pense por um instante. O câncer é uma doença inevitável da vida humana ou um reflexo da vida moderna? A maioria das pessoas acredita que sempre existiu, que é algo natural do envelhecimento. Mas, e se isso não for exatamente verdade? Este vídeo propõe uma investigação profunda, quase como um documentário em miniatura, sobre as raízes históricas do câncer. A pergunta é poderosa e instigante. Será que os nossos ancestrais sofriam da mesma forma com essa doença devastadora? Ou estamos diante de um mal criado, ou ao menos amplificado, pelo estilo de vida contemporâneo? Vamos começar com um fato chocante. Em múmias egípcias, o câncer é extremamente raro. Arqueólogos e antropólogos que estudaram centenas de corpos preservados da antiguidade notaram que doenças cardiovasculares e infecciosas eram comuns, mas tumores malignos quase não apareciam. Quando aparecem, são exceções, raridades. O mesmo vale para fósseis de hominídeos pré-históricos. Alguns dos corpos mais antigos já encontrados, com dezenas de milhares de anos, não mostram praticamente nenhuma evidência de câncer. E não, isso não se explica apenas pelo fato de que as pessoas morriam jovens. Muitos desses indivíduos viveram até idades avançadas para os padrões da época. A partir disso, levanta-se uma hipótese incômoda. O câncer, como conhecemos hoje, é em grande parte uma doença da modernidade. Mas por que agora? E é aí que entra o peso da narrativa. Ambiente, estilo de vida e alimentação mudaram drasticamente nos últimos 2 séculos. Com a Revolução Industrial, vieram os poluentes, os aditivos químicos, os pesticidas, os plásticos, a radiação artificial, o sedentarismo, os alimentos processados, o estresse crônico, uma avalanche de fatores novos que nossos corpos não foram programados para lidar. O vídeo pode mostrar uma linha do tempo visualmente impactante, contrastando a vida natural de povos antigos com o caos ultraprocessado da sociedade atual. Compara-se a dieta baseada em alimentos integrais, carnes, tubérculos, frutas e exposição solar de nossos antepassados com o fast food, a luz azul, os ultraprocessados e o tempo sentado que definem o século XXI. Mais um dado que reforça a tese. Nos países que adotam ocidentalização dos hábitos, dieta americana, urbanização rápida, consumo de tabaco e álcool, os índices de câncer disparam em questão de décadas. Isso acontece em locais como Japão, Coreia do Sul e partes da África após mudanças econômicas. Outro elemento provocador para o roteiro:
Os índios da Amazônia, povos africanos isolados e comunidades indígenas australianas apresentavam, até pouco tempo atrás, incidência de câncer extremamente baixa, o que mudou rapidamente com o contato com o modo de vida moderno. Esse é o momento em que o vídeo pode tocar um ponto emocional e filosófico. Se o câncer não era comum no passado, o que fizemos com o nosso presente? A proposta aqui não é romantizar o passado ou demonizar a tecnologia, mas sim expor com força que muitas das causas do câncer não são genéticas nem aleatórias. São comportamentais, ambientais e, portanto, evitáveis. O vídeo encerra com uma ideia de transformação, não de medo. Mostrar que conhecer essa verdade histórica não é motivo para desespero, mas para ação consciente. A mensagem final pode ser algo como: o câncer pode até ser tratado nos hospitais, mas talvez a verdadeira cura comece muito antes, no que comemos, respiramos, pensamos e acreditamos. Porque o câncer pode não ser apenas uma doença do corpo, mas um reflexo do mundo que construímos. Esse conteúdo é altamente compartilhável, pois quebra um paradigma. Ele mostra que o câncer não é um fardo inevitável, mas talvez uma consequência da desconexão com a nossa natureza. É exatamente esse tipo de percepção transformadora que torna um vídeo viral. Imagine por um instante que alguém descobriu uma cura simples, barata e eficaz para o câncer. Agora imagine que essa pessoa foi ridicularizada, desacreditada e completamente silenciada. Parece teoria da conspiração? Talvez. Mas e se houver verdades por trás desse silêncio? Esse vídeo parte de uma pergunta que paira no imaginário de milhões de pessoas. Se investimos bilhões em pesquisa, por que ainda não curamos o câncer? E logo de início, ele joga o espectador para dentro de um túnel de questionamentos inquietantes. A abordagem começa revelando que centenas de terapias alternativas já foram testadas, sugeridas ou até mesmo apresentadas como promissoras ao longo das últimas décadas, mas a maioria foi abandonada, ignorada ou combatida com força. Entre elas, nomes que soam quase lendários: Laetrile, vitamina B17, terapia Gerson, protocolos com cannabis medicinal, ozonioterapia, alcalinização do sangue e até o uso de jejum e cetose. Alguns desses métodos foram desenvolvidos por médicos, biólogos, químicos altamente respeitados que, após apresentarem resultados não convencionais, foram perseguidos, tiveram suas licenças cassadas ou passaram a ser vistos como charlatões. E aqui, o vídeo toca em um ponto muito sensível e provocador. E se o problema não for científico, mas econômico? A indústria do câncer movimenta centenas de bilhões de dólares todos os anos. Desde exames, diagnósticos, quimioterapias, medicamentos caríssimos e até seguros de saúde e doações milionárias. Trata-se de um mercado gigantesco e mercados não gostam de soluções baratas. Nesse momento, o vídeo pode apresentar um dado explosivo. O custo médio de um paciente oncológico nos EUA supera 150 mil. Agora, imagine uma substância natural, como a bromelaína da casca do abacaxi, o óleo de cannabis ou uma planta amazônica, que pudesse induzir apoptose celular, morte de células cancerígenas. Quem lucraria com isso? O vídeo caminha por esse campo minado de forma cuidadosa, sem afirmar que já existe uma cura definitiva, mas coloca uma lupa sobre os interesses por trás da manutenção do tratamento em vez da cura. Mostra, por exemplo, que há dezenas de estudos científicos sérios sobre substâncias naturais com ação antitumoral, mas que raramente chegam às manchetes ou aos protocolos clínicos convencionais. E o mais curioso, vários desses estudos são publicados em revistas acadêmicas respeitadas, mas permanecem ignorados pela grande mídia e pelas instituições médicas tradicionais. Não por falta de dados,
Mas por falta de interesse, por que não podemos buscar o melhor dos dois mundos? Por que a medicina natural, ancestral e integrativa é tão rechaçada? Ao final, a narrativa chega num momento de explosão emocional e reflexiva. Talvez a cura não seja um remédio milagroso escondido num cofre. Talvez a cura esteja espalhada por aí, em saberes antigos, em plantas esquecidas, em abordagens que não interessam ao mercado. E talvez, só talvez, o problema não seja não existir uma cura, mas não ser interessante descobri-la. Você foi treinado para buscar respostas. Mas talvez o mais perigoso seja aprender a fazer as perguntas certas. O que é que você nunca ousou perguntar? Porque talvez seja exatamente aí que mora a verdade que eles mais temem.